vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Começando agora mais uma edição do programa Em Tuas Mãos, aqui na TV Meio Norte, na manhã deste domingo, dia 24 de outubro. Hoje nós celebramos o Dia Mundial das Missões. Vamos juntos, para bem começar o programa, rezar o Salmo 125. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-se de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Entre os gentios se dizia, maravilhas fez com eles o Senhor. Sim, maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Mudai a nossa sorte, ó Senhor, como torrentes no deserto. Os que lançam as sementes entre lágrimas, ceifarão com alegria. Chorando de tristeza sairão, espalhando suas sementes, cantando de alegria voltarão, carregando os seus feixes. E no dia 9 de outubro, o Papa Francisco abriu o sínodo sobre a sinodalidade na Igreja. Será um momento de escuta e discernimento e vai acontecer durante os próximos 2 anos. Os detalhes você confere agora nessa entrevista. Durante esses 2 anos, a Igreja vivencia um momento muito especial e importante que marca a nossa caminhada enquanto seguidores de Jesus Cristo, que é o Sínodo convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Sobre esse sínodo, nós vamos conversar agora com o Padre Igor Torres. Padre, muito obrigada pela disponibilidade de fazer parte do nosso programa. Muito obrigado a vocês pelo convite. Padre, o que é o sínodo convocado pelo Santo Padre, o Papa Francisco? O sínodo é uma realidade, uma grande celebração da Igreja, que historicamente remonta aos primeiros séculos. Celebrações de nível regional, geralmente feita a partir de um convite dos bispos nas províncias eclesiásticas, mas que depois do Concílio Vaticano II se transformou numa instância de diálogo, de escuta e, sobretudo, de discernimento sobre grandes temas da vida da Igreja, que acontece periodicamente com um processo de escuta envolvendo representantes do povo de Deus, sobretudo os bispos e cardeais. E o que esse marco representa para a Igreja Católica? É um marco para a Igreja esse sínodo porque nós temos um sínodo refletindo sobre a sinodalidade, ou seja, um processo de escuta e discernimento para entender como na Igreja a escuta pode ser maior, através dos conselhos, através da participação dos fiéis leigos e através de outras manifestações. Então é um voltar-se da Igreja sobre si própria, sobre o seu modo de estar no mundo, sobre o seu modo de se apresentar. E por isso nós podemos dizer sim que esse sínodo é um marco na história e no fazer da Igreja Católica. E qual o objetivo do sínodo da Igreja? Como grande tema para guiar os objetivos, o sínodo tratará de uma igreja sinodal, uma igreja voltada para a comunhão, a participação e a missão. Portanto, o grande objetivo é movimentar um grande trabalho, um grande processo de escuta e discernimento, para entender como todas as instâncias da Igreja, a partir dos grupos mais simples nas comunidades, passando pelas dioceses, pelos continentes e pela Cúria Romana, como estes grupos podem entrar em comunicação e em contato em vista de caminhar juntos. Afinal, a palavra sínodo significa isso, caminhar juntos no horizonte da evangelização, juntos pela mesma meta, no mesmo caminho, o caminho que é Jesus Cristo e o seu Evangelho. E qual foi o tema escolhido para ser trabalhado nesse sínodo, durante esses anos e por quê? O tema do sínodo é por uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Esse tema foi escolhido porque representa de algum modo um grande desejo da igreja no nosso tempo. Nós estamos desafiados a compreender o papel do cristão na sociedade atual. Uma tarefa que exige participação, mas exige também um novo compromisso com a fraternidade, com a comunhão, com o amor. Mas exige também essa saída, uma igreja missionária, capaz de ir às periferias. Então, de algum modo, esse sínodo resume o que é o grande desejo da igreja no nosso tempo,
na idade contemporânea. E como esse sínodo será vivenciado pelas igrejas, né, nas comunidades? Conta pra gente. O sínodo vai acontecer a partir de um grande processo de escuta e de discernimento, em 3 grandes etapas. Uma primeira etapa em nível diocesano, este final do ano de 2021 e começo de 2022. Durante o ano de 2022, uma grande etapa continental, recolhendo o que serão as intuições, as inspirações nas dioceses, e depois o grande momento, a grande celebração do sínodo em 2023, presidido pelo Santo Padre, o Papa, com bispos e cardeais do mundo inteiro, além de outras pessoas convidadas. É importante ressaltar que esse processo, diferente do que tem sido dito em muitos meios de comunicação, não é um processo simples de democratização da Igreja. Na verdade, é um processo em que todas as instâncias são escutadas em vista desse discernimento, mas com um princípio norteador, aquele da Sagrada Escritura, da tradição e, sobretudo, do caminho que nós queremos fazer juntos, que é Jesus. Não se trata de uma democracia da Igreja, mas de uma convocação ao espírito de comunhão que é distintivo do Evangelho. Então, Padre, muito obrigada por sua participação no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com o senhor sobre esse tema tão importante para a nossa Igreja Católica. O prazer é todo meu e eu fico feliz de partilhar com vocês um tema que vai movimentar a vida da Igreja nesses próximos anos. E você pode conferir as atualizações da Arquidiocese de Teresina em nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook e no Instagram. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Bons Conselhos. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Hoje é o último dia para a coleta mundial das missões. Todos os recursos são destinados às pontifícias obras missionárias espalhadas em todo o mundo. No quadro Bons Conselhos, vamos agora refletir sobre como nós devemos ser missionários nesse mundo cada vez mais urbano. No nosso Bons Conselhos deste domingo, nós vamos falar sobre viver a missão em um mundo cada vez mais urbano. E para isso, nós vamos conversar com o Neto Rodrigues, ele que é vice-coordenador do Comid. Neto, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma honra, uma felicidade, um pouco de poder falar o que é essa missão hoje que a gente vive. Então, Neto, quais são os principais desafios enfrentados por esses missionários na evangelização nesses momentos atuais? Um dos principais desafios hoje é viver a missionariedade em tempos de pandemia. Ao mesmo tempo que a gente vive a aproximação pelas redes sociais, a gente perde um pouco do calor humano. E isso é um aspecto que precisa ser trabalhado de maneira que não se perda o verdadeiro sentido do Evangelho. Porque o missionário é aquele que está sempre disposto, o missionário é aquele que tem que levar a palavra. E muitas vezes ele encontra determinada dificuldade. Sair do seu comodismo, ir até o encontro do outro, assumindo a sua responsabilidade e enfrentando os desafios. Então, de certa forma, ficar distante, né, não ir até a casa da pessoa, acaba um pouco atrapalhando nesse processo, né, de evangelização. Sim, a gente vem vivendo com a pandemia ao modo de segurança. A igreja também se adaptou a essa nova realidade. Hoje a gente já vive, digamos assim, um pouco mais esse tempo de pandemia, está acabando mais, mas ao mesmo tempo que a gente tem esse desafio, o calor humano faz falta. A gente vê que as pessoas pedem a visita do missionário, a gente vê que as pessoas querem, mas também nunca deixa de usar a tecnologia para ajudar a diminuir mais essa distância. E de que forma nós podemos ajudar essas comunidades de fé a testemunhar o Evangelho de Cristo, né, diante desses desafios? Hoje a gente tenta também que as pessoas demonstrem, falem do seu testemunho, mas que ao mesmo tempo chegue a essa nova realidade. A igreja precisa de santos atuais, de pessoas que dêem o verdadeiro testemunho, do ser missionário. Então hoje as pessoas têm um exemplo, né? O exemplo de ser missionário, de ir ao encontro do outro, né? E sempre nessa busca, na valorização do ser humano. E como levar o Evangelho em um mundo cada vez mais urbano, mais tecnológico, cheio de informações?
Hoje em dia é um campo que tem suas dificuldades, mas é um campo que também tem as suas conquistas. A tecnologia ela é favorável, porque hoje, se a gente faz uma formação, não se agrega só a Arquidiocese de Teresina, chega a Diocese de São Paulo, outro campo maior, então tem essa forma de agregar. Mas, ao mesmo tempo, da tecnologia, a gente não pode esquecer da Bíblia como exemplo, da Palavra de Deus, para que chegue até as pessoas que verdadeiramente precisam do Evangelho de Jesus Cristo. Então, a gente vem se modernizando no sentido de quê? De não perder o calor humano, mas enfrentando essa urbanização. Hoje, cada vez mais se cresce, se aumenta essas pastorais, os grupos e as paróquias. E a gente vem sempre com a mesma mensagem do Evangelho, de levar eles para que os missionários não percam e nem desanimem no meio do caminho. E qual conselho que o senhor deixa para aqueles que desejam seguir nessa caminhada, né, de evangelizar, e também para aqueles que já estão, né, nessa missão de evangelizar, para que elas não desistam, para que elas perseverem? O conselho que eu digo é assim: lembrem do nosso maior exemplo, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pegou a sua cruz e seguiu com ela até o fim e venceu a morte. Eu até lembro que o tema do mês missionário é Jesus Cristo é missão. Então, viver essa filosofia de vida, esse testemunho, esse amor, ser a pessoa de Jesus Cristo no meio da comunidade é um grande desafio. E o conselho é que eu digo: quem quer ser o primeiro, pegue sua cruz e siga. Então, vamos viver esse amor. Não desanime. O missionário, ele não desanima. Então, o conselho que eu dou é isso: vivam a sua missão com amor, com fé e com carinho, que nada dá errado. Então, Neto, muito obrigada por sua participação aqui no programa Em Tuas Mãos. Foi um prazer conversar com você sobre esse assunto tão importante que é a missão, né, nesse período que a gente está vivenciando, das tecnologias, da urbanização. Nós do Comídia é que agradecemos a oportunidade e que o Comídia está de portas abertas sempre para ajudar na missão. E agora vamos acompanhar este depoimento de quem exerce a missão de evangelizar através das mídias digitais. Oi, me chamo Stânio Rosenberg, sou da Paróquia Cristo Libertador, coordeno a Pastoral da Comunicação da minha comunidade, a PASCOM. E minha história com as redes sociais se deu há 3 anos atrás, onde a Paróquia Cristo Libertador ficou responsável por um grande evento que acontece todos os anos em nossa capital, Ressuscita com Cristo. Na época, o nosso pároco, o Padre Paulo Fernandes, chamou muitas pessoas para participar, e uma dessas pessoas foi eu. Então, eu achei muito maravilhoso toda a estrutura do evento, e junto com alguns membros da pastoral que estavam conosco naquela época, fizemos trabalho de divulgação. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Participei de várias oficinas de comunicação, de oficinas sobre redes sociais, sobre o YouTube, sobre Facebook, sobre o Instagram. Participei também de oficinas que orientavam a gente a como criar artes de divulgação para a igreja. E nunca pensei em minha vida que um dia eu fosse coordenar um grupo de comunicação. Hoje aqui estou, responsável pelo setor de comunicação da minha paróquia, e é uma maravilha trabalhar com as redes sociais. E como a nossa pastoral trabalhou, e como a nossa pastoral teve um papel importante nessa pandemia, onde ficamos responsáveis em fazer as transmissões das missas, fazer as divulgações, levar toda a mensagem da igreja através desse canal de comunicação. As redes sociais são muito importantes para todas as pessoas. Me alegro muito em saber que posso levar Jesus Cristo para milhares de pessoas, fazer com que as pessoas conheçam esse Jesus tão maravilhoso que é em minha vida, que é para todas as pessoas e pode ser na tua vida também. Confira agora as principais notícias da Arquidiocese de Teresina no quadro Notícias da Igreja. Olá, bom dia a você que nos acompanha nesta manhã de domingo.
Durante todo o dia do sábado 16, agentes da Pastoral da Comunicação de toda a Arquidiocese de Teresina participaram de uma oficina sobre marketing digital e mídias católicas. Vamos conferir. O momento teve início às 9 horas da manhã no Centro Pastoral Paulo VI e foi ministrado pelo jornalista Fabiano Facchini, colaborador da Pascom Brasil e coordenador digital da Rede Século XXI, que abordou diversas temáticas e técnicas para ajudar a melhorar no desenvolvimento das redes sociais, das paróquias e comunidades. O palestrante fala sobre os benefícios que a utilização correta das ferramentas pode trazer para a melhor comunicação na igreja. As redes sociais, elas são muito importantes para a pastoral da comunicação, para a comunicação na igreja. A Pascom, ela é a pastoral do serviço. Ela está a serviço das outras pastorais, serviço dos movimentos, da igreja, do padre. Então ela realmente é a pastoral que só existe porque ela está a serviço dos outros. Essa pastoral ela vai fazer a comunicação acontecer, ela vai divulgar os eventos da paróquia, assim também como ela vai evangelizar. E o ambiente digital é onde a gente está hoje, conectado, com o celular na mão, acorda já vendo as notificações de WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, nesse ambiente, nós precisamos ocupar esse espaço. E a pastoral da comunicação é aquela que vai fazer a igreja presente nos meios de comunicação. Ao todo, participaram 60 agentes da pastoral da comunicação, com representantes de Teresina e de cidades vizinhas, como Palmeirais, Miguel Alves, Demerval Lobão, Monsenhor Gil e Lagoa do Piauí. Rafaela, que faz parte da coordenação arquidiocesana da Pastoral da Comunicação, faz a avaliação sobre o evento. Nós, enquanto coordenação arquidiocesana da Pastoral da Comunicação, ficamos muito satisfeitos com esse resultado positivo de adesão à oficina de marketing digital e mídias católicas. Tivemos a participação de agentes de comunicação de quase todas as paróquias e comunidades da nossa Arquidiocese de Teresina, pessoas tanto da cidade de Teresina como também de cidades como Palmeirais, Miguel Alves, Demerval Lobão, Monsenhor Gil. Então, assim, nós hoje estamos iniciando o ciclo de oficinas que deve acontecer até a metade do ano de 2022. Tarcísio, que faz parte também da coordenação geral da Pascom, revela como essa primeira oficina foi idealizada por eles. A oficina ela nasce do desejo de oferecer aos pasconeiros de todas as realidades da nossa arquidiocese a oportunidade de entender melhor as estratégias que estão por trás do uso das mídias sociais pela igreja, pela nossa igreja católica. E pensando nisso, nós escolhemos então como formador o Fabiano Facchini, porque ele já tem uma experiência bem consolidada, não apenas em nível local, mas por todo o país ele tem partilhado a sua experiência exitosa de fazer com que o reino de Deus cresça a partir do uso das mídias digitais, de fazer com que as pessoas entendam que através destes veículos, através dessas plataformas, é também possível fazer com que a palavra de Deus, com que os ensinamentos da igreja alcancem as pessoas. Um dos participantes da oficina, que atua na Pascom de sua paróquia, Nossa Senhora de Fátima, revela o que o motivou a participar desse dia inteiro de aprendizado sobre como utilizar melhor as redes sociais. Como as redes sociais, e principalmente as redes sociais hoje, como disse o Papa João Paulo II, os meios de comunicação são um novo areópago, né? A gente sempre está tendo que se acompanhar essa inovação. Diariamente acontecem coisas que ontem era de um jeito e que hoje já são de outro jeito. Então a gente sempre tem que estar se acompanhando, fazendo essas formações. Por isso que é importante a Arquidiocese também sempre proporcionar esses momentos, esses encontros. Já a participante Dalva, da paróquia Santa Luzia, que possui 10 anos de caminhada na Pastoral da Comunicação, revela o que essa oficina trouxe de novo para ajudar nessa sua missão de longas datas. Essa, em especial, mídias digitais, eu sou um pouco leiga, né, nesse assunto. Então a gente vê a necessidade de aprender cada dia mais, porque nós somos aprendizes. Então, assim, o conhecimento nunca é demais. E a oficina está sendo maravilhosa, muitas coisas que eu não sabia, hoje vou levando como base. Com certeza vou repassar aos meus colegas pasconeiros da Paróquia Santa Luzia e vamos fazer um trabalho
bem melhor a partir de hoje. O encontro aconteceu totalmente de forma presencial, com vagas limitadas e respeitando todas as normas de segurança da saúde. As demais oficinas irão ser realizadas até o meio do ano de 2022. Na noite do sábado, dia 16 de outubro, a Arquidiocese de Teresina elevou a área pastoral São Francisco de Assis e Santa Clara à paróquia durante a celebração presidida pelo arcebispo de Teresina. Tendo quase 40 anos de existência, a Igreja São Francisco de Assis e Santa Clara passou pelo processo entre área pastoral até a elevação como paróquia durante 5 anos, contando com a ajuda e comprometimento de todos os fiéis para que o que era sonho se tornasse realidade. Dom Jacinto Brito fala sobre essa conquista da mais nova paróquia da Arquidiocese de Teresina. Quando nós criamos uma área pastoral, nós já estamos praticamente delimitando uma futura paróquia, porque ela já vai tendo sua independência, já tem um padre destinado ali, diáconos quando é o caso, e toda uma organização que concerne a vida paroquial. Agora, criar uma paróquia significa que ela já está num grau de maturidade pastoral, organizativa, que permite, pela sua autonomia, tanto espiritual, organizativa e econômica, andar com os próprios pés. Foi isso que ocorreu com essa área pastoral São Francisco de Assis e Santa Clara. Depois de um juízo de discernimento e avaliação serena, chegamos à conclusão que estava na hora. Parabenizo ao caríssimo Padre Brasil, que com muita dedicação e uma pertinácia mesmo digna de pastor, se esforçou para que isso acontecesse. Com seus diáconos, os leigos e leigas que aqui estão, vimos um florescer desta área pastoral que hoje se tornou a paróquia. Na oportunidade, o padre Demerval Brasil recebeu a provisão de nomeação como pároco da igreja pelas mãos do arcebispo. O padre, que foi responsável há muitos anos pela antiga área pastoral e ajudou nessa conquista, revela o que essa nomeação representa para ele. O que nós fazemos é por gratidão a Deus e por gratidão ao povo, né? Não se trata de status, de honrarias, mas um trabalho missionário, em que se visa, primeiramente, o bem-estar espiritual do povo de Deus, aqui da região, destes bairros que ali foram citados. O pároco conta ainda o que espera para o futuro da nova paróquia. Que haja mais compromisso, mais trabalhos, mais testemunho, mais bênçãos e mais graças. O paroquiano Sival acompanhou o início da história da igreja quando ainda estava no processo de sua construção. Ele relembra esse momento. Eu cheguei aqui em Teresina em 81 e desde essa época eu frequento a igreja. Eu sou do tempo que ainda era uma capela de taipa. Eu agradeço inclusive a Deus pela oportunidade de estar vivenciando isso aqui hoje, né? Porque assim como foi a primeira missa aqui na comunidade, hoje isso aqui é um marco para a nossa comunidade. Já a paroquiana Conceição participa da igreja há mais de 20 anos, quando se mudou para a região onde está localizada a nova paróquia. Ela revela como foi o início de sua caminhada no templo e o que essa conquista representa para todos da comunidade. Quando as minhas meninas eram pequenas, faziam parte do grupo de criança Rei Davi. Aí esse grupo começou a chamar os pais para participar do louvor no sábado. Uma grande conquista, porque nós batalhamos bastante para conseguir esse mérito, né? Então a gente se dispõe, dá o nosso melhor para a comunidade. A solenidade contou com a presença de integrantes do clero arquidiocesano e de autoridades da capital piauiense. Na oportunidade, foi realizado também o descerramento de placa da nova paróquia, que traz informações sobre o dia do acontecimento.
Na última quinta-feira, dia 21, deu-se início na paróquia Santuário Nossa Senhora da Paz a visita pastoral do arcebispo de Teresina, que teve abertura às 6 horas da tarde na Praça Maria de Lourdes, com o acolhimento de Dom Jacinto e a oração da novena de Nossa Senhora da Paz. As visitas acontecem até o dia de hoje, dia 24. No próximo domingo, você confere informações mais detalhadas sobre essa visita. E essas foram as notícias da igreja desta semana para você. E para mais informações, você pode acessar o site da Arquidiocese de Teresina. O endereço aparece agora no seu vídeo. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir tem mais programa Em Tuas Mãos para você. Em tuas mãos. Em tuas mãos. Confira agora os principais destaques das dioceses que fazem parte do Regional Nordeste 4, no quadro Boletim do Regional. Olá, acompanhe a partir de agora as notícias das dioceses do estado do Piauí com mais um Boletim do Regional. Foi realizada no dia 3 de outubro a solenidade dos 40 anos da instalação da Diocese de São Raimundo Nonato. A celebração aconteceu na Catedral e foi presidida pelo bispo diocesano Dom Eduardo Zielski. Também neste dia, todas as paróquias da Diocese celebraram de forma solene esse jubileu, de modo que se mantiveram em unidade com a Igreja Diocesana. No dia 7 de outubro foi comemorado o aniversário da dedicação da Igreja Catedral de São Raimundo Nonato, a mãe de todas as igrejas presentes no território diocesano. A celebração foi presidida por Dom Eduardo Zielski. Ainda em comemoração aos 40 anos da Diocese de São Raimundo Nonato, foi realizada uma sessão solene encerrando as festividades do Jubileu Diocesano. No evento, foi recordada a história da criação da Diocese e como ela vem caminhando até os dias atuais. Estavam presentes na solenidade o bispo Dom Eduardo Zielski, padres, religiosas e leigos da Diocese. Em nota oficial divulgada no dia 7 de outubro, o bispo diocesano de Picos, Dom Plínio Luiz, anunciou as transferências e nomeações de 6 padres. O padre Carlos Danilo, padre Jonas de Moura, padre Fernando Amando, padre Feliciano dos Santos, padre Marcos Roberto e padre Sebastião dos Santos. Para encaminhar a decisão das transferências e nomeações, o bispo consultou pessoalmente os envolvidos das mudanças. Os detalhes você pode conferir no site dp15.com. Dom Juarez Souza, bispo diocesano de Parnaíba, presidiu o rito de admissão de 5 novos candidatos ao diaconato permanente. A celebração foi realizada no dia 14 de outubro, na Igreja do Rosário, em Parnaíba. A ordenação dos novos diáconos está prevista para o dia 25 de janeiro de 2022. Como preparação para a 15ª Romaria da Terra e da Água do Piauí, foi realizada no dia 16 de outubro o 5º webinário com o tema Da Intolerância à Caridade, Como Vivenciar. O evento foi transmitido pelo YouTube e Facebook da Diocese de Parnaíba. No dia 19 de outubro, o Conselho Diocesano de Pastoral realizou mais uma live informativa alusiva ao ano de São José. O padre Raimundo José, assessor diocesano da catequese e da liturgia, abordou a carta encíclica Evangelium Vitae, sobre o valor e a inviolabilidade da vida humana do Papa São João Paulo II. O evento foi transmitido pela página do Facebook da Diocese. Dia 21 de outubro, Dom Edilson Nobre, bispo diocesano de Oeiras, anunciou transferência e nomeação do clero da Diocese. O padre Rogério Nascimento Santos, atualmente pároco na paróquia de São Francisco de Assis, em Campinas do Piauí, será transferido para a paróquia de São Sebastião, em Tanque do Piauí, e assumirá a função de pároco. Já o padre Adenildo Godoy Barbosa, oriundo da Arquidiocese de Curitiba, será nomeado administrador paroquial para a paróquia de São Francisco de Assis, em Campinas do Piauí. No dia 8 de outubro, Dom Edvalter Andrade comemorou 32 anos de ordenação presbiteral. Pedimos a Deus muita saúde a Dom Edvalter para continuar firme em sua missão.
Essas e outras informações você confere no site cnbbne4.org.br. Por hoje é só, até o próximo Boletim do Regional. E dando continuidade à nossa série especial do mês de outubro, dedicado às crianças e adolescentes, vamos agora conhecer o serviço Novos Meninos e Meninas, da Ação Social Arquidiocesana. A música no dia a dia das crianças tem a capacidade de poder acalmar e disciplinar, facilitando sua aprendizagem, além também de despertar o gosto musical, criatividade, concentração, dentre outros benefícios. E foi por isso que no Centro de Convivência Novos Meninos, serviço que faz parte da ASA, decidiram criar uma banda na tentativa de desenvolver essas habilidades nas crianças assistidas. A coordenadora administrativa do centro fala com detalhes como se deu o surgimento desse grupo musical. O início da banda, assim, quando nós recebemos os primeiros meninos, e nós percebemos que num depósito ali havia alguns instrumentos, né, instrumentos de percussão, que não estavam sendo usados, eles estavam sendo deixados de lado, né? Então, sabendo da importância da música, né, a música é uma das artes mais importantes na nossa vida, né, dizer assim, a gente resolveu introduzir essa oficina de música. E assim foi começando, os meninos foram começando. No início era só instrumento de percussão. Depois, como a gente nós percebemos que era muito rápida a aprendizagem dos meninos com relação à música, a manusear esses instrumentos. A gente resolveu introduzir depois outros instrumentos de corda, né, teclado, e daí foi começando os ensaios, eles foram aprendendo e nasceu a banda Novos Meninos. Ela também conta o impacto que a música causou na vida desses jovens com o passar do tempo, a cada vez que aprendiam mais. Quando se ia para uma apresentação, a gente percebia a alegria desses meninos de estar em cima de um palco, né? Porque ali eles estavam, até a posição de estar um pouco acima, porque eram meninos que vêm de uma situação econômica, né, e social, né, num patamar abaixo, pelo menos são considerados assim, né? Então ali eles estavam mais altos, aquele público, porque a gente fez shows com Novos Meninos, outras cidades também, né? Então a gente percebia essa alegria, né? O quanto que a autoestima se elevava nesse momento que se estava no palco. Depois tem o outro lado, que para se cantar, até se apresentar uma música para o público, se tem todo um processo antes, de se interpretar a letra da música, né? De se conhecer um novo vocabulário, se introduzir novos vocabulários de palavras novas que estão na letra das músicas. Então, tudo isso, a gente vai pensar, isso aqui tem influência também lá na aprendizagem escolar, né? A melhora, a gente percebia a melhoria na expressão, na forma de se expressar, porque ele ia perdendo aquele medo de falar, porque estava num palco com o microfone. Uma das integrantes da banda Novos Meninos, que tem a música como um grande significado na sua vida, conta como descobriu esse grupo e tomou a iniciativa para fazer parte dele. A minha prima, ela me indicou aqui e disse que ia achar bom, sabe? Aí eu vim e aprovei, e gostei muito do trabalho de Convivência Novos Meninos e até hoje estou aqui porque eu gostei verdadeiramente. Ellen, que também faz parte do grupo musical como vocalista, canta desde pequena e não tem tanta timidez para se apresentar nos palcos. Ela diz como foi seu processo de entrada na banda. Primeiramente eu participei da aula de bateria e de pouco em pouco foi formando a banda. Eu fui escolhida com mais 2 pessoas, que uma é do turno da manhã e nós somos do turno da tarde. Bom, até que eu tive um pouco de vergonha, mas depois de um tempo a vergonha foi embora. Já se completaram 9 anos que Lucas frequenta o Centro de Convivência e há 4 anos faz parte da banda, tocando o instrumento baixo. Ele revela o que esse grupo musical representa para o futuro profissional dele. Eu me sinto muito gratificante por estar fazendo parte da banda Novos Meninos e também porque isso eu vejo que pode ser o meu futuro mais lá na frente. Então eu me sinto também muito feliz por estar aqui na banda e aprendendo mais e mais com meus colegas e meus professores. A banda toca muitas músicas que retratam a defesa da criança e do adolescente, além de músicas religiosas.
um dos professores que acompanha o grupo no processo de aprendizado e aperfeiçoamento, conta como essa prática ajuda na evolução desses jovens. Bem, a música, como um todo, ela traz vários benefícios, né? Concentração, equilíbrio emocional, atenção. A música tem esse poder de transformar. Assim como a educação musical também tem todo esse poder de fazer com que a criança se concentre ali no fazer musical, no fazer das notas, se equilibrar para fazer o ritmo musical, acompanhamento, estar em convivência com os outros do grupo. Ajuda em tudo isso. E com o estudo da música, das letras, dos instrumentos, que os integrantes da banda Novos Meninos desenvolvem ainda mais esse dom dado por Deus e o utilizam para evangelizar ou até mesmo inspirar outras pessoas. Lembrando que você pode rever este conteúdo e todos os outros conteúdos exibidos aqui no programa Em Tuas Mãos em nosso canal no YouTube. Lá você pode se inscrever, curtir e comentar as nossas publicações. Além disso, de segunda a sexta, a partir de 11 horas da manhã, você acompanha o programa Em Tuas Mãos no rádio, na Rádio Pioneira de Teresina, 88.7. Vamos agora para um rápido intervalo e a seguir você confere o quadro Dicas da Fé. Em tuas mãos, em tuas mãos. Confira agora a nossa dica de leitura para este domingo no quadro Dicas da Fé, que é um oferecimento da Livraria Nova Aliança. Livraria Nova Aliança. Aqui você encontra livros, imagens, artigos religiosos, arte sacra, objetos litúrgicos e muito mais. Rua Olavo Bilac, 1259, no centro. Telefone 3221 6793. Faça-nos uma visita. E a nossa dica da fé de hoje para você é o livro Rotas de Navegação para a Perseverança, que contém 2 edições, para o catequista e para o catequizando. Em linguagem simples e objetiva, o autor apresenta uma proposta para o trabalho evangelizador com adolescentes e jovens. Rotas de Navegação oferece uma catequese mistagógica, mística, reflexiva, comunitária e formadora de discípulos missionários. É um material que favorece a iniciação cristã de adolescentes e jovens que estejam na perseverança, tendo já terminado a catequese em preparação à Eucaristia e à confirmação, podendo ainda ser utilizado em grupos de jovens. E essa foi a nossa dica da fé deste domingo para você. Aproveite, já garanta a sua obra e faça uma boa leitura. E agora, no nosso quadro Artista da Fé, vamos conhecer a Isabel Cristina. Ela que utiliza uma técnica diferenciada do bordado e, através dessa arte, ela evangeliza. A arte de bordar em folhas é uma prática muito rara e requer muito conhecimento, cuidado e habilidade para realizá-la. Esse trabalho é uma junção de algo muito tradicional, que é o bordado, com uma simples folha que juntos se transformam em uma peça única e especial. Por ser uma técnica pouco realizada, ela se torna pouco conhecida. Mas essa arte chegou aos olhos da artista Isabel, que durante a pandemia ficou sem fazer nada e decidiu começar a fazer algo para passar o tempo. Ao longo de pesquisas, encontrou essa prática, porém não a fez de imediato por achar uma realidade muito distante. Ela conta como se deu o início dessa confecção. Aí, com o advento desse isolamento social, dessa crise sanitária, a gente tem que ficar em casa, e para não ficar em casa, passei a fazer máscara para vender mesmo para mim. Só que eu passei a fazer máscara bordada, com frases positivas, que elevasse a estima da pessoa. Num dado momento eu fui fazer uma entrega para cliente,
Aí ela me perguntou se eu já tinha visto esse trabalho, essa técnica de desenho em folha. E eu disse que tinha visto, realmente eu tinha visto, mas eu achava aquele tão distante, tão surreal. Aí ela disse, tu tenta fazer, eu vou te mandar um link para te ver. Aí ela me mandou um link, aí eu fui pesquisar. Após esse pedido da cliente, a artista começou a se aprofundar nas pesquisas para descobrir as técnicas e a melhor forma de realizar essa prática sem que ficasse mal feita e que tivesse ainda uma durabilidade boa. Ela revela como foi esse processo de descobertas. Testei várias folhas. Tem folha que dá certo você bordar, um bordado que não tem durabilidade. Mas eu queria algo que durasse mais, que fosse mais firme, que uma folha que tem textura, que você trabalhe ela dura igual, tipo madeira. Aí eu achei informação sobre essa folha na internet, que era falando da resistência dela, da história dela, da origem dela, mas ela é muito cultivada em São Paulo, que é um clima mais frio. Aqui em Terezinha, eu digo, oh meu Deus, aqui eu nunca vou achar. Aí um certo dia eu saí para resolver um problema aqui perto de casa, no banco, e me deparei com a árvore dessa planta aqui. E foi uma felicidade que eu quase choro quando eu vi a coisa mais linda. Ela é toda verde, ela é um verde vibrante, brilhante. Após encontrar a folha ideal, ela acabou se frustrando por perceber que a folha não ficava como nas fotos. E então foi pesquisar o motivo e descobriu que a folha tinha todo um cuidado para ficar bonita e preparada para receber a arte do bordado. Eu fiquei triste, porque quando você vai lá, ela não está assim. Como ela perdeu água, ela se fecha. Aí descobri que para ela chegar assim, você tem que reidratar ela, fazer toda a higiene dela, reidratar, eu deixo aqui de noite, tiro de dia, aí ela está mais flexível. Não está seca desse jeito aqui, mas que ela aceita você pegar nela, ela ficar assim. Aí eu boto ela eu prenso ela dentro de 2 livros. Esse aqui passa uns 15 dias, ela assim, 8, 15 dias. Ela prensada, aí que ela fica nessa forma aqui. Isabel conta ainda porque decidiu abordar a religião católica nessa arte de bordar em folhas, colocando imagens de santos, frases de teor bíblico, dentre outras coisas que evangelizam. Justamente pelo momento que a gente estava vivendo, que as pessoas, a gente procurasse voltar mais para Deus, para a fé, e estava um momento difícil, que a única alternativa que você tem é se voltar para o seu íntimo, para o seu Criador. A artista é muito religiosa, vem de família católica e frequenta assiduamente desde pequena a igreja. Ela passou todo o seu aprendizado para os filhos, que fizeram também todos os sacramentos cristãos. Isabel expressa o que a fé representa para ela. A pessoa sem fé, ela não tem como prosseguir adiante. E meu relacionamento com Deus, Deus é tudo. O que seria de mim sem Deus? Se eu fosse contar minha história, vai chegar um momento que eu penso assim, eu não vivi aquilo ali, eu não olho para trás, não vejo rastro, porque Ele me carregou. E com essa arte, Isabel traz um grande ensinamento, que para evangelizar existem diversas formas e meios, não tendo limites para levar ao outro a palavra do Senhor. Confira agora a mensagem de Dom Jacinto Brito no quadro Palavra do Pastor. Penúltimo domingo de outubro, Dia Mundial das Missões. Já faz tempo, esse domingo é consagrado na igreja inteira a ser um dia de grande efervescência missionária, onde nós ouvimos com muito mais acuidade, com muito mais cuidado e atenção a palavra de Jesus. Ide pelo mundo inteiro, pregai o Evangelho a toda criatura. Foi assim, por esta audiência da palavra de Deus, que o Evangelho chegou aos 5 continentes da Terra. E se houver ainda um outro continente que não conhecemos, e se houver homens ou mulheres fora do planeta Terra, também para aí vai o mandato missionário de Jesus, até os confins. Não sabemos aonde estão esses confins, mas seremos levados
pelo impulso do Espírito, ao encontro de todo ser humano pelo qual Jesus veio a este mundo. Por isso o lema missionário: Jesus é missão. Ele, de fato, veio como enviado do Pai. A palavra enviado quer dizer apóstolo, missionário, enviado. Diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse envio parte do Pai, passa por Jesus e vem até nós. Então é um mandato divino. Por isso que o missionário não tem medo, nunca teve medo de arrostar perigos, de ultrapassar fronteiras aparentemente inexpugnáveis. Olhe, por exemplo, como a igreja tem penetrado em países da Ásia, da África, como permaneceu viva ou retornou a países dominados pelo comunismo, usando de todas as estratégias possíveis, a fim de que pudesse ali trazer o fermento do Evangelho. Foi assim, está sendo dessa forma e continuará a sê-lo, porque nunca as trevas vão aceitar a luz. Então vai ser essa eterna luta da luz com as trevas, até que se faça luz plenamente, na segunda vinda gloriosa de Jesus. A igreja, então, tem que cumprir incansavelmente este mandato missionário de Jesus. Hoje nós vemos com muita alegria cristãos leigos e leigas, casais, que partem em missão para países diferentes, para continentes diversos, levando a boa nova de Jesus. Coisa que no passado era feito pela imensa maioria apenas por religiosos, religiosas, sacerdotes. Hoje vemos a igreja num todo, ministros ordenados, consagrados, leigos e leigas, na mesma dinâmica missionária. Porque nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Foi aquilo que Pedro e João disseram para os representantes dos sumos sacerdotes, que mandaram dizer: silenciem esses homens, podem soltá-los, mas digam a eles que não falem mais no nome desse Jesus de Nazaré. E eles disseram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Quase a dizer: se for assim, nos deixe preso, porque deixar de falar, nós não vamos deixar de falar. E porque eles não deixaram de falar, e porque os nossos antepassados na fé não se calaram, e nós hoje continuamos a ecoar essa palavra do Evangelho, é que a sociedade moderna, mesmo em meio a todas as contradições, continua a se defrontar com o Evangelho de Cristo. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Então, testemunhar, propagar, sempre que necessário, testemunhar também com a nossa palavra. Nunca esquecer que um convite amigo, um convite amoroso, um convite simpático, um convite orante, faz um grande efeito. Não deixemos de lançar essa rede no coração de amigos, de colegas de trabalho, de vizinhos, etc. Porque, quem sabe, aquele coração está esperando o apelo, o vem e segue-me, como Jesus disse. E para isso, completando aquilo que comecei no domingo passado, a igreja organiza, no dia de hoje, coleta missionária em toda a igreja no mundo, para que os católicos possam dar do que têm, não para a sua paróquia ou sua diocese, mas dar para o Santo Padre, o Papa, destinar às regiões mais carentes. Hoje, o prefeito da Congregação da Evangelização dos Povos é um filipino, um asiático, exatamente o continente onde a igreja está penetrando com mais intensidade no momento presente. Nas Filipinas, na Coreia e na própria China. Antes havia muita resistência, sobretudo na China. Hoje as portas estão lentamente se abrindo.
e para lá estão sendo enviados missionários e missionárias, para que possam testemunhar diante daquele povo de tradição milenar, ou plurimilenar, testemunhar Jesus, porque Ele já está no coração deles, e é preciso que reconheçam aquele que o Pai enviou. Vamos, pois, orar e colaborar nesta campanha missionária para que o Evangelho não pare e o testemunho dos cristãos nas terras missionárias possa ser a semente de uma árvore fecunda. E o programa Em Tuas Mãos deste domingo vai ficando por aqui. Que nós possamos assumir cada vez mais a nossa missão de levar a palavra de Deus a todos e a todas. A você, uma excelente semana e até o próximo domingo. Vivemos contigo.